Fala pessoal, tudo tranquilinho? Eu sou o professor Vinícius Veloso, de Matemática e Física aqui do curso Vaga Certa. Vamos agora estudar a transformação a pressão constante. Lembra, pressão constante isobárica, do grego iso mesmo e baros, pressão. Lembra daquela dica também, né? Bar é o local que tu vai para aliviar as tuas pressões. Portanto, isobárica, bar, pressão. Não esquece essa dica. Deixa eu colocar aqui umas 500 partículas, mais ou menos, tá? Vamos deixar dar uma estabilizada na pressão, na temperatura, tá? A temperatura está fixa. Bom, agora vamos fazer o seguinte, pressão constante. Eu posso apenas botar pressão variando o volume através da temperatura ou a pressão variando a temperatura através do volume, que é o que eu vou fazer. Na real, eu vou tirar um pouco aqui, ó. Eu vou deixar 300 partículas. E aí eu vou variar a temperatura de acordo com com o meu volume. Bom, lembra que PV igual a nRT, Clapeyron. Se PV igual a nRT e P é constante, então o volume é diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, num gráfico de volume por temperatura numa isobárica seria uma semirreta contendo a origem aberta. Por que a origem aberta? Porque no zero seria o zero Kelvin, que é uma temperatura fisicamente inatingível. Mas, matematicamente, o gráfico seria uma semirreta contendo a origem. Então, repara o seguinte. Vou pegar o volume mínimo e a partir daqui a gente começa a estudar, então. Bom, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Então é o seguinte, eu estou com o volume mínimo. Se eu pegar o volume máximo, ele é mais ou menos 3 vezes o meu volume mínimo. Repara que isso aqui, se eu considerar um terço, isso aqui são 3 terços. Ou seja, se eu multiplico o volume por 3, eu tenho que multiplicar a temperatura por 3. Então, no momento que eu soltar o dedo do meu mouse, essa temperatura vai pular de 250 Kelvin para aproximadamente 750. Será que realmente são diretamente proporcionais? Não sei, vamos ver. Tá lá, ó, 750. Ou seja, o que acontece com o volume acontece na mesma proporção com a temperatura. A isobárica tem outra coisa muito interessante para comentar sobre ela, que sendo a pressão constante, ela é a única transformação que tu consegue calcular o volume por uma formulinha pronta, que é pressão vezes variação do volume. Tu só consegue calcular o trabalho de um gás fazendo pressão vezes variação do volume na isobárica. Se a transformação não for isobárica, tu precisa do gráfico, por exemplo, P por V, e aí tu calcula a área abaixo do gráfico P por V. A área abaixo do gráfico P por V vai sempre te dar o trabalho. Mas, se tu tiver uma isobárica e tu tiver o valor da pressão e tu tiver a variação do volume, basta com que tu faça pressão vezes variação do volume. Tranquilinho, pessoal? Te espero no próximo vídeo dica. Um grande abraço, um grande beijo